Fala galera, estamos começando o primeiro episódio do podcast E aí Comunicação. Eu sou Rafaela Lins, eu sou apresentadora e aqui vamos falar um pouquinho sobre cada nicho da comunicação e discutir um pouco o impacto da tecnologia, como pode influenciar os profissionais e a experiência do espectador. Hoje, no primeiro episódio, vamos bater um papo com o Cadu Freitas. Ele é jornalista e profissional de relações públicas. Seja bem-vindo, Cadu. Olha, obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui com você. E que empolgação, hein, para esse primeiro episódio. Já estou sentindo firmeza que esse podcast E aí Comunicação vai bombar. Tenho certeza disso. Espero que sim, porque eu tô um pouco dúvida. nervosa, mas... Ei, nada, vamos embora. Já pegou a manha. Você já tem a manha de atriz e comunicadora. Tá no teu DNA. Filha de jornalista. Tá no teu DNA. Ó, para começar, eu quero te perguntar, o que te atraiu em relações públicas? Então, é interessante porque o nome diz isso, né? Relações públicas. As pessoas acham assim, mas que profissão é essa? É só lidar com o público? Mas ela envolve uma série de outras situações que eu vou falar rapidamente para você como é que começou, né? Porque é interessante essa minha história, porque eu tranquei a faculdade de administração de empresas, eu trabalhava na época em banco, adorava lidar com o público, e naquela ocasião um amigo meu falou assim, por que você não faz relações públicas? E eu falei assim, eu estava meio perdido ainda, tinha trancado a faculdade, aí eu falei, o que é relações públicas? Eu falei, faculdade? Isso não, nível superior. Aí eu falei, tá bom, fui pesquisar, e de fato era uma habilitação da área de comunicação social. Então você tem jornalismo, publicidade, propaganda, rádio e relações públicas. E aí eu falei assim, cara, é uma coisa interessante. Aí só que eu não estudava, tinha mais de 2 anos para vestibular, na minha época era vestibular. E aí eu falei assim, olha, vou tentar. Vou lá arriscar fazer o vestibular, ainda com o que eu tinha ainda de um pouco de memória, né, do colégio. E aí passei em 6º lugar na faculdade. Então, chique isso. Arrasou. Né? Só para tirar uma ondinha, mas, enfim, foi uma boa preparação que eu tive no meu nível médio, né, naquela ocasião. Aí eu fui fazer a faculdade. O que eu achei interessante? Porque as pessoas ali, quando você entra para a faculdade, você começa a ter aquelas questões mais técnicas, né? Em relações públicas não é só, de fato, lidar com pessoas. Envolvem muitas outras tarefas e atividades que precisam estar muito bem alinhadas, porque você vai mexer com a imagem da pessoa, você vai mexer com crises de imagem de pessoas, de empresas, e aí eu fui me apaixonando, falei assim, olha, então não é só lidar com pessoas não, né? Porque lidar com pessoas é difícil, né? Acho que é uma coisa que talvez seja mais difícil hoje em dia você lidar com seres humanos. Dialogar com as pessoas, né? Exatamente. Então aí eu falei assim, vamos ver. E aí me apaixonei e nunca mais larguei. Aliás, parei um tempo, mas aí eu posso depois te contar sobre isso daí. Mais tarde a gente vê essa questão aí. Em relação ao que você estava falando, né? Das pessoas precisarem, não é só dialogar com o público, elas têm que saber o que fazer aí nessa situação. Que tipo de conhecimento técnico você acha que essas pessoas, esses profissionais precisam ter para trabalhar com relações públicas? Primeiro é aquela história, você ter o brilho nos olhos, que eu costumo dizer, né? Você realmente gostar de lidar com gente e entender os problemas das pessoas. Em segundo, você saber que tem toda uma questão técnica. Por exemplo, o profissional de relações públicas, ele trabalha também com outras atividades, como, por exemplo, cerimonial de eventos. Ele trabalha com a área de divulgação, né, de marca, de empresas, de pessoas, enfim, como o próprio assessor de imprensa, que aí entra também dentro da cadeira de comunicação, de jornalismo. E ele tem toda a técnica também de escrever e preparar textos para uma apresentação, para alguém que vai ser um orador. Então, o profissional de relações públicas ele tem que ter todas essas técnicas e trazer isso, né, para uma forma mais moderna até. Porque antigamente você tinha coisa que eu costumo dizer, eu sou da época dos caretas, né? Aquela formalidade, bom dia, sejam bem-vindos a mais um evento do E aí Comunicação. Então, hoje a gente tenta ser um pouco mais próximo das pessoas e aí você gera com isso uma aproximação e uma sintonia em relações públicas. Essa é uma das técnicas também que eu acredito que tenha evoluído desde a época que eu fiz faculdade, né, e me inseri dentro do contexto do profissional de relações públicas, que eu acho que é importante, depois você certamente vai perguntar sobre isso, que é uma qualificação e, aliás, é a única profissão dentro de comunicação que tem registro profissional. Nossa, que legal. É bem diferente, assim. Não conheço muitas pessoas que trabalham com relações públicas, então é muito interessante estar tendo Prazer. Prazer. Carlos Eduardo Pereira de Freitas
popularmente conhecido como Cadu. É isso. É muito legal estar conversando sobre isso, porque é diferente, eu não escuto normalmente sobre. E eu ouvi falar que o Conselho de Relações Públicas, ele foi um dos primeiros a entrar, acho que na verdade o primeiro, a entrar na gestão digital, assim, na época, né, pro meio digital. Como é que foi para vocês, como é que foi para os profissionais essa adaptação pro digital? É uma ótima pergunta, Rafa, porque o que acontece? Eu fiquei um tempo fora da profissão de relações públicas. E aí, um belo dia eu estava num evento, um amigo meu falou assim, poxa, me disseram que você é relações públicas, por que você não volta para atuar na área e tal? Eu falei assim, não, cara, cansei, porque a gente não tem um reconhecimento, o profissional não é reconhecido. E aí conheci, ele falou, não, vou te apresentar uma pessoa que você vai gostar dela, que foi o antigo presidente Marcelo Oliveira. Me apresentou o Marcelo, relações públicas nato, um cara super gente boa. E aí, ali a gente fez o primeiro contato, antes da pandemia. E aí ele veio, olha, eu quero te apresentar o Conselho Novo, a gente está com uma outra proposta, a gente saiu daquela coisa de estar em escritório, a gente montou uma estrutura digital, completamente virtual, para inclusive acomodar custos, né? O Conselho naquela ocasião estava administrando custos operacionais, então foi tudo para dentro da área digital, para bate-papo através dos aplicativos, todo o nosso banco de dados foi digitalizado e, de fato, foi o primeiro conselho na área digital que a gente hoje ainda tem as reuniões. A pandemia trouxe isso, né? As reuniões passaram a ser virtuais, né? Através de bate-papos e isso facilitou bastante. Então, a gente tem hoje um conselho enxuto, com vários conselheiros, assim, cada um num canto do país. Aliás, a gente hoje absorveu um dos conselhos da nossa confederação, né? A gente está com o Conselho Regional da Primeira Região e da Quinta. Então, tem Rio de Janeiro e a área uma parte do Nordeste. Você como um profissional, quais ferramentas, assim, na mídia, que você acha que são mais importantes, que comunicam mais com a galera? Acho que as redes sociais, no geral, assim, essas ferramentas mais atuais. Agora a gente vai falar da sua praia e com meus cabelos brancos e tal, também um pouco da minha, né? A evolução aconteceu, de novo, na minha época a gente não tinha rede social, né? A gente mal tinha computador, que tem a potência que os computadores têm hoje, não tinha internet também tão evoluída como a gente tem hoje. E eu acho que o grande desafio para a gente é exatamente entender como é que funciona o mecanismo das redes sociais e da troca rápida de mensagens. Porque aí, Rafa, entra exatamente o perigo que você tem quando você se expõe. E aí o profissional de relações públicas ele tem que estar literalmente engajado nisso. Por quê? Porque você hoje tem a sua comunicação aqui, na palma da sua mão, e você pode fazer uma comunicação assertiva, e aí tudo bem, você vai bombar, ou errada, né? E aí quando você traz essa informação errada, você gera para você o quê? Uma crise de imagem. E aí a tecnologia aliada a isso vira um caos para você. Como é que você vai tratar isso? Através de técnicas que você já aprendeu lá atrás. E aí você busca, olha só, respira, não responde de imediato, analisa o cenário que você está enfrentando. Ver até que ponto toda essa sua fala, o que você trouxe de conteúdo para essas novas tecnologias, você vai conseguir responder de forma mais fechadinha ou mais ampla. Então tem tantos detalhes que a gente ainda está engatinhando, mas já precisa ter esse foco de que a rede social, que a internet trouxe uma responsabilidade muito grande para quem quer contratar ou interagir com um profissional de relações públicas. Por quê? Porque você pode ser bom em comunicação, mas a técnica, o cuidado, o momento exato de você tomar uma posição é muito difícil. A gente está acompanhando isso o tempo todo. As tretas que acontecem, né, nas redes sociais, em todos os níveis, na política, no social, no familiar, em tudo. Então, relações públicas, se é que eu posso dizer assim, eu costumo dizer que ele é um profissional na área de comunicação que é o clínico geral. Ele consegue fazer ter essa visão e ajudar você, de alguma forma, a mexer melhor, a atuar melhor também dentro dessa área da tecnologia. E é muito importante, eu acho, ter isso em mente, né? Porque hoje em dia é o que dizem. Uma vez na internet,
sempre na internet. Sempre na internet. Então, e são sempre as piores coisas, as coisas que estão mais erradas que você posta sem pensar, são as coisas que viralizam. Mas aí você tá falando das redes sociais, o impacto que elas causam, né, na vida das pessoas. Como essas ferramentas dinâmicas e rápidas podem ter sido para vocês. Como é que foi essa transição para elas? Porque hoje em dia as redes sociais são tudo, né? Todo mundo vive nas redes sociais, passa um dia inteiro no Instagram. Vou te dar um exemplo. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Já ouviu falar essa frase, né? Já, né? Essa frase é comum. Nós temos o Instagram do Conselho, do Conherp 1. E qual é o nosso grande dilema? Quem faz esse conteúdo? Quem trabalha esse conteúdo? Porque os conselheiros, né, da nossa atual diretoria, que eu faço parte, né, como conselheiro fiscal, cada um tem a sua atribuição, o seu trabalho, o seu dia a dia, e que não é fácil. E a gente tem que alimentar as nossas redes sociais. E isso é um grande desafio, porque são várias cabeças pensando de formas diferentes e tentando pegar o que você vai fazer. Você vai trabalhar com uma trend, com uma coisa que virou moda na internet para divulgar mais a profissão? E aí é que entra o grande problema, Rafa, porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa para divulgar a nossa profissão de relações públicas, mostrar que é uma profissão regulamentada, e a gente ainda consegue, a gente na verdade não consegue atingir com essa precisão, com essa qualidade esse público. A gente tem a ideia, a gente tem a técnica, mas o grande problema é como é que a gente vai executar o dia a dia. A gente vai chegar lá, a gente aos poucos vai fazendo, mas eu acho que é uma ferramenta fundamental para você se apresentar, para você se vender, para você... o jovem hoje usa isso muito bem, as empresas hoje usam muito bem, mas a gente ainda precisa, pelo menos como conselho, entender que a gente precisa, olha isso, contratar um profissional ou ter uma pessoa que vá cuidar dessas redes sociais. Que aí você tem um profissional que hoje já é uma profissão, né? O gestor de redes sociais, que é uma área também que está em uma grande oportunidade para quem é da área de comunicação, que aí volta lá, quando eu falo da amplitude da comunicação. Você tem um bom jornalista para escrever, você tem uma boa pessoa que vai trabalhar com TV, aí, que vai fazer um vídeo bacana, né? Você tem uma pessoa de relações públicas que vai falar assim, olha, é bom você não colocar isso aqui não, porque isso pode prejudicar a tua imagem. Você pode ter uma pessoa de rádio, olha, faz um produto com uma locução melhor, com uma dicção melhor, sabe? Aí você envolve uma gama de profissionais que... Uma série de coisas, né, que você tem que... E que tem tudo a ver com a tua proposta aí. Comunicar as pessoas, exatamente, né? Rafa, exatamente. Em relação agora a essas crises, qual é a maior dificuldade, assim, que vocês enfrentam normalmente para lidar com esses dilemas, com essas questões éticas, assim, dentro desse meio da comunicação muito rápida, né, com as pessoas? Qual é a maior dificuldade de vocês? Fazer o cliente ou fazer a pessoa entender que ela está fazendo besteira, entendeu? Uhum. Porque de fato. de fato, as pessoas não acreditam, às vezes não confiam no profissional. E eu uso muito uma expressão assim, se você quer me contratar para dar tapinha nas tuas costas, para dizer, pô, você tudo fez certo. Bem, tá tudo certo, pô, acho que não é o caminho, né? Porque quando você contrata um profissional, você quer que ele tenha um mínimo de profissionalismo. Sim. E aí você, né, vai ter certeza de quando você vai apresentar um produto, você corre menos risco. Sim. Mas o grande problema é que as pessoas que hoje querem fazer, de novo, no nosso mundo imediatista, né, como você trouxe bem, todo mundo acha que sabe fazer tudo. Espera lá. Né? Vamos ser baixar um pouquinho a bola, vamos entender. Vamos ser realista. Vamos ser realistas, exatamente. Porque senão você vai gerar um problema para você. E aí você vai, não, pode publicar isso aí mesmo que tá tudo certo, vai bombar. E aí não bomba. E aí o que o profissional faz? Sobra para uma pessoa que vai tratar essa crise de imagem. E aí depois que o estrago tá feito, como você falou, depois que saiu lá um print, saiu lá alguém baixou o teu vídeo pro próprio celular, que isso acontece, Basta né? uma pessoa assistir. Basta uma pessoa e você viraliza nos grupos, nos aplicativos e tal. E aí Inês é morta. Aí já aconteceu a tragédia. E eu acho que o primeiro desafio é a pessoa entender, cara, respira, ouve a pessoa, porque a pessoa tem uma certa... precisa ter uma certa prática em alguns nichos, né? E isso é uma coisa importante também. Não adianta o profissional de relações públicas achar que ele consegue fazer uma análise de crise
para todos os públicos, não dá. A gente tem aí hoje uma série de detalhes que você olha, a parte política, a parte institucional, a parte pessoal, a parte profissional, tudo isso são detalhes que você pode até, né, ser um generalista, mas ter o cuidado de você, olha, Rafa, pô, você mandou mal, vamos com calma, vamos respirar, vamos dar uma parada, foge um pouco, sai um pouco das redes agora, sai um pouco do foco, deixa a poeira assentar e aí depois a gente volta se reposicionando. Isso tem acontecido direto, tem casos aí de jogadores de futebol tendo que se reposicionar, ex-integrantes do Big Brother, ex-BBB, né? Ex-BBB que fogem da polêmica ou não querem entrar na polêmica. Isso é um grande desafio. Hoje em dia as pessoas querem mais crescer em cima da polêmica, às vezes, do que lidar com a polêmica, né? E você imagina que campo maravilhoso para quem gosta de lidar com crise, lidar com né? isso, É um campo fértil, né? Sim. É isso. Um assunto um pouquinho, talvez, não sei se polêmico, mas inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial? Vocês usam as plataformas de inteligência artificial? Como é que está para vocês essa transição? Porque hoje em dia, né, até dublador tá perdendo a vez. É verdade. Todo mundo tá perdendo a vez para inteligência artificial. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu estou muito tranquilo, sabia? Por quê? Porque quando a gente está falando aqui que o profissional de relações públicas ele trabalha com crise, né, e a crise normalmente é gerada por contatos e relações humanas. E aí a inteligência artificial não está conseguindo, por enquanto. Eu sempre falo assim, do momento, que a gente não sabe, né, como é que vai ser daqui no futuro. Ela facilita para a gente pensar em textos, fazer apresentações, propostas. Agora, na hora de você, inteligência artificial, analisa se a Rafaela, no posicionamento dela em relação à apresentação que ela começou o podcast e aí comunicação, se ela foi bem ou se ela errou em alguma coisa. Tenta. Ela não vai conseguir. Entendeu? Porque a inteligência artificial ela não consegue chegar no nosso, ainda, né, no nosso nível de humanidade. Exatamente. Não tem essa humanização. Não tem. Não vai. Espero eu que não tenha. Porque vai correr um sério risco nós como seres humanos. Mas eu vejo ainda para relações públicas e outras carreiras ainda uma coisa mais distante. Agora, por exemplo, um jornalista, hoje você joga um texto e você consegue pegar um texto bem feito, com todas as técnicas de escritas de jornalismo. Até para a gente também, por exemplo, tem a parte mais técnica, quando você vai pedir para fazer um roteiro de apresentação de um evento, ele vai te ajudar. E eu não tenho nada contra isso, não. Eu tinha até um certo receio. Mas hoje eu já estou sendo um pouco mais flexível, utilizando mais, não tanto quanto a geração de vocês. Nossa, Ainda sou um pouco da antiga. Mas eu acho que a inteligência artificial está ajudando sim, está facilitando. A gente só não pode entregar a nossa alma, é o que eu considero. Eu não vou entregar a minha alma, o meu conhecimento, para que gere mais informações para esse banco de dados. É um pouco arrogante, petulante isso. Mas é o que eu acredito. Eu não vou entregar isso para gerar mais informação que a gente tem. Que pode tomar nosso lugar aí. Que pode tomar nosso lugar, exatamente. Para finalizar, uma última pergunta para a gente fechar esse bate-papo, que está sendo muito já? legal. Já acabou, mas tem uma pergunta. Vamos lá. Qual você acha que vai ser o futuro de relações públicas, assim, no decorrer desse avanço da tecnologia? Como é que você acha que vai ser para os profissionais? Aí você fez a pergunta que a gente mais debate isso hoje no nosso conselho. Eu acho também que é para os nossos conselheiros de toda a federação, né, do Conferp de uma forma geral. Eu acho que é nos posicionarmos e mostrarmos para a sociedade, darmos visibilidade à nossa profissão. Porque ao longo desse nosso bate-papo aqui eu falei da importância que é ter relações públicas dentro de uma instituição, ser relações públicas para você lidar com vários elementos que estão aí, que colocam a tua sobrevivência em risco. Então, o nosso futuro, que eu espero, é que a gente consiga, primeiro, deixar claro para a sociedade que o profissional de relações públicas é um profissional formado e que como se fosse um engenheiro. Nós temos um registro profissional como engenheiro, como médico, como profissional de educação física, como tantos outros profissionais. Nós temos um conselho. E não adianta você achar que você é um bom promoter e você se dizer relações públicas. Faça faculdade, vá se preparar, vá se qualificar. Então, o nosso grande desafio
daqui para frente, a gente está batalhando isso, eu não tenho a menor dúvida que a atual gestão do Conselho de Relações Públicas da Primeira Região, com o presidente José Alessandro, nossa turma toda de conselheiros, o próprio Conferp também, e a gente está batalhando para que, olha, você vai dizer que é relações públicas, toma cuidado, porque você pode estar cometendo uma situação irregular e exercendo de forma irregular uma profissão. Então a gente tem que aí focar nisso, focar no futuro e ter certeza que relações públicas pode ser uma grande solução para casos mais sérios e também uma grande solução para você resolver rapidamente e se transformar numa pessoa que vai ter orgulho de ser, que é o que eu estou sendo hoje aqui entrevistado pela Rafaela Lins no E aí Comunicação. Tô feliz a beça. Muito legal, eu também estou muito feliz, porque é muito bom conhecer uma coisa que você realmente não tem muita vivência, muito conhecimento. Muito obrigada. Só isso que eu tenho pra falar. Muito obrigada, agradecer por você estar aqui no nosso primeiro episódio. Pô, todo mundo nervoso. Todo mundo, até eu, que eu gosto de ser entrevistador. Mas ser entrevistado, eu nunca gostei, não gosto de ser entrevistado. E eu nunca entrevistei ninguém, então... olha só, fechou. Fechamos. Lacrou. Arrasamos. Show. Ó, estamos aqui finalizando o nosso primeiro episódio do E aí Comunicação. Eu sou a Rafaela Lins e eu espero ver vocês no próximo episódio. Se você gostou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando um vídeo novo aparecer. É isso. Obrigada, beijinhos.